Olá pessoal, eu sou a Juliana Costal do Arborecer. Esse aqui é o nosso canal e essa é a série Os 12 Princípios da Permacultura. Então, se você quiser acompanhar mais episódios do nosso dia a dia aqui vivendo com permacultura no meio urbano, se inscreve aqui no canal, habilite as notificações no sininho para você estar sempre recebendo os nossos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre o princípio 11, use os limites e valorize o marginal. Esse princípio é representado pelo horizonte. Esse desenho, a gente pode perceber que tudo é composto de margens, limites e bordas entre a terra e a água, o céu e o mar. E sempre esses limites vão nos trazer muitas informações. Então, o princípio de hoje vai trazer muitas reflexões para a gente. Não só os limites concretos, mas também os conceituais. Então, quando a gente pensa que nós vivemos num mundo bastante centralizado, onde a potência está concentrada num núcleo, um grande exemplo, aqui na cidade de São Paulo, as pessoas geralmente saem das bordas da cidade, das margens, para ir trabalhar no centro, onde a economia, a riqueza se concentra. E esse deslocamento, ele traz muitos malefícios. As pessoas passam muito tempo dentro dos transportes, existe um gasto energético, combustíveis, uma série de coisas que não são boas para esse processo. Então, como que a gente começa a descentralizar esse poder e a valorizar mais o que estão nas margens, nas bordas da cidade? Então, nessas bordas, existe muita cultura, existe muita diversidade. Quando a gente descentraliza também, a gente alcança mais resiliência. Porque imagina só, se eu tenho tudo concentrado num grande centro, num núcleo, e se acontece algo nesse núcleo que o quebra, a gente acaba não conseguindo prover tudo que está ao redor que depende desse núcleo. Quando a gente descentraliza isso e cria novos núcleos nessas margens, nessas bordas, a gente traz mais resiliência não só para os nossos centros urbanos ou para qualquer outro lugar que a gente esteja vivendo. O ditado que representa esse princípio é: não pense que está no caminho certo só porque todo mundo segue por ele. Nós temos essa tendência de seguir uma norma, de seguir uma massa, de observar e fazer igual e não pensar muito. Tem coisas que seriam muito mais fáceis e mais simples de serem executadas do que essa noção que a gente tem hoje do que já está pronto e o que funciona. Então, só um exemplo falando disso, a gente tem hoje um gasto energético de energia elétrica em casa, onde a gente utiliza a energia do chuveiro elétrico, o gás do fogão, do forno. Se a gente conseguisse integrar todos esses elementos dentro do nosso espaço, a gente conseguiria ter muito menos gasto energético e um elemento cumpriria várias outras funções. Então é para a gente tentar olhar de uma outra forma e não seguir pelo caminho que já existe, que já é normal, que já está ali pronto. Mas a gente começar a abrir o nosso olhar para essas outras faces que a gente pode construir. Esse princípio nos mostra para a gente começar a enxergar além do óbvio. Então, sair um pouco das regras, das normas, do centro. Um bom design em permacultura é aquele que enxerga os limites não como um problema, mas como uma solução. Há uma interface em tudo, e nessas interfaces a gente encontra elementos das duas partes. Então, um exemplo que eu gosto bastante de falar é sobre os ecótonos. Os ecótonos são o encontro de dois biomas. Essas áreas do encontro dos dois biomas têm uma grande biodiversidade, muito mais do que a gente encontra nos biomas separados, porque a sobreposição das espécies vegetais e animais que compõem aquele lugar, as condições do solo, estruturas, a microvida, compõe um sistema muito mais biodiverso. Então ali a gente tem muito mais abundância, tem muito mais energia, tem muito mais acúmulo de matéria, tem muito mais vida. Outro exemplo de interface entre o mar e a areia. Quando a gente caminha pela praia, a gente encontra nessa borda do mar, entre o continente e o oceano, uma série de elementos do mar, as conchinhas, os animais marinhos,
e também os elementos do continente, então as folhas, os frutos, as flores. Esse é mais um exemplo de como as bordas trazem uma riqueza muito grande, uma diversidade muito grande. Outro exemplo são os mangues, o encontro do mar e do rio, a interface marítima com os rios. Então, aquele ecossistema só existe porque há uma junção entre esses dois elementos. A água salgada do mar e a água doce dos rios transforma essa água salobra, onde espécies únicas e exclusivas sobrevivem nesse espaço. E o mangue é um dos lugares com mais biodiversidade que a gente tem. Hoje a gente tem a simplificação dessas paisagens, que são tão complexas e cheias de bordas e limites. Quando vem a agricultura biocida, a agricultura industrial, e faz campos de monocultura, destrói florestas, então a gente percebe uma diminuição nessas bordas, uma diminuição na biodiversidade também. Por isso que hoje pensar em sistemas agroflorestais, nas margens, nas bordas, entre as linhas, pensar nessas conexões que acontecem entre toda aquela diversidade que está ali, traz muito mais benefício, muito mais vida, abundância e produção para dentro dos sistemas de agricultura. A simplificação na paisagem traz redução de rendimento e maior gasto energético. As raízes das plantas é uma outra interface interessante, porque ela possui pouca massa, mas uma grande quantidade de superfície, justamente essa que faz a absorção da água e dos nutrientes. Limites são lugares dinâmicos, diversos e muito produtivos. Então, quando a gente começa a planejar o nosso espaço, pensar em todas as bordas e margens que existem nele, pode trazer uma economia maior e uma diversidade maior também para a nossa produção e para o nosso espaço. Então, na permacultura, quando nós vamos começar, por exemplo, uma produção de alimento, quando a gente pensa nesses canteiros que geram mais bordas, mais limites, a gente também aumenta a diversidade, consegue microclimas diferentes e assim tem uma produção melhor do que canteiros retos. Mas quanto mais a gente cria esses sistemas, mais a gente consegue um equilíbrio também. A espiral de ervas é outro exemplo, né, que se a gente começa ali na base, plantando vegetais que gostam mais daquele clima mais ameno, que tem mais umidade, e em cima a gente cultiva plantas que gostam muito de sol. Então a gente vai criando esses microclimas diferentes e gerando então um ambiente propício para várias espécies se desenvolverem. Um outro exemplo é a agricultura andina, que eu tive o prazer de conhecer no Peru, aqueles terraços de Machu Picchu ou Morai, que é aquela enorme mandala toda feita em terraços que vão crescendo. Aquilo eram laboratórios dos povos daquela região. Então eles plantavam espécies no núcleo que se desenvolveu de uma forma que tinha uma temperatura, um tipo de microclima, e as que estavam na borda de cima tinham outras variedades por ser um clima diferente, por ter outras temperaturas também. Então também são formas de a gente ir trabalhando essas margens, valorizando esses limites dentro dos nossos espaços produtivos. A interface entre as coisas é o local onde coisas mais interessantes acontecem. Esses são muitas vezes os elementos mais valiosos e produtivos de um sistema. Então, outra forma de aplicar esse princípio é valorizar o que tem na margem, valorizar as periferias, valorizar não só o que está centralizado, mas tentar descentralizar um pouco essa economia, esse poder. Então, quando eu opto também por consumir alimentos da minha região, da minha borda, valorizo um produtor local ali, valorizo o comércio local, eu também estou colocando em prática o princípio 11. O mundo é composto por margens, por limites, por bordas. Essas interfaces nos trazem muitos elementos e muitas reflexões também. Comece a observar o que está ao seu redor, essas bordas, esses limites, e observa a diversidade que tem ali e interaja com ela também. Bom, em breve então eu volto com o princípio 12. Se inscreva aqui no canal para você acompanhar tudo e eu espero vocês para o nosso último episódio da série Os 12 Princípios da Permacultura. Até lá, beijo!